professor Gisele Damião Antônio Gouveia. Agora nós vamos trabalhar sobre a biotipologia, de que forma os 5 elementos ele pode influenciar na nossa personalidade. Então, vamos trabalhar então as relações entre a personalidade e os 5 elementos. Estudamos sobre os 5 elementos, sabemos quais são os 5 elementos da natureza e agora vamos ver como é que a harmonia desses elementos da natureza, esses fenômenos da natureza ou movimentos da natureza, eles podem estar influenciando na nossa personalidade, no nosso dia a dia. Bom, aí eu pergunto para vocês, qual dos 5 elementos representa melhor a sua personalidade? Você já avaliou, estudando o material, lendo o material que foi produzido para você? Qual é o elemento, né, que representa melhor a sua personalidade? Ou você é um pouquinho de cada um? Vamos ver. Então, essas características, né, da biotipologia, elas envolvem desde a estrutura do corpo, processos fisiológicos, né, e patológicos frequentes no nosso dia a dia, as nossas características emocionais, personalidades, que a gente consegue correlacionar com o conjunto de informações e características dos 5 elementos da natureza, que são eles: fogo, terra, metal, água, madeira. Então, esses 5 elementos, eles têm características marcantes e que a gente pode estar pensando, né, e fazendo as correlações com o nosso tipo de vida, com o nosso estilo tipo de vida, forma que a gente consegue conduzir a vida e ver de que forma eu posso, né, compensar as deficiências que estão relacionadas com aquele elemento e também os excessos que a gente acaba ocasionando no nosso dia a dia, para que a gente possa, então, fazer a promoção de saúde e a prevenção da doença. Um ponto muito importante da medicina tradicional chinesa, que é a gente poder avaliar o nosso externo para prevenir as patologias internas. Então, olhar o reflexo, né, do nosso externo é muito importante para a gente compreender o que está acontecendo lá dentro do nosso organismo interno e assim conseguir analisar as nossas doenças e pensar de que forma eu posso trazer uma prática integrativa, né, para estar prevenindo doença, como é que eu posso praticar uma prática integrativa para promover a minha saúde e não só ficar tratando, né, e recuperando a saúde porque eu deixei se instalar uma patologia. Então, além de a gente olhar as características yin e yang do indivíduo que a gente está ali tratando, né, observando, pensando quais são as práticas integrativas que eu vou estar selecionando para tratar o problema que ele está trazendo, eu também posso interpretar as características e a personalidade dessa pessoa em relação aos 5 elementos. Então, aquela pessoa que é mais yang, provavelmente ela possa estar, né, com características envolvendo, né, sinais e sintomas relacionados ao elemento fogo ou o elemento madeira, que são 2 elementos entre os movimentos que têm característica mais yang. Da mesma forma que uma pessoa que é mais introspectiva, né, e tem características yin, provavelmente ela tem características e personalidades ligadas mais ao elemento água, ao elemento metal. O elemento terra é um elemento mais de centro, mas ele acaba tendo uma característica mais yin. Então, essas associações, né, levam também que a gente consiga perceber e fazer orientações, né, e pensar na prevenção de patologias. Então, pessoas que são mais yang, têm uma personalidade mais fogo e madeira, tendem a ter patologias mais relacionadas com o coração, com tendinites, né? E da mesma forma que pessoas que são mais introspectivas e têm características da personalidade ligada a metal, provavelmente são pessoas que vão sofrer mais com problemas relacionados à respiração e problemas dermatológicos. Então, só para a gente pensar, então uma pessoa que é mais yang, mais fogo, mais madeira, ela vai andar mais rápido. Uma pessoa que é mais yin, mais metal, mais água, mais terra, ela vai andar mais lento, ela arrasta o pé no chão. Da mesma forma, a forma de respirar. Uma pessoa que é mais yang, fogo e madeira, vai ter uma respiração mais alta, mais ofegante.
Uma pessoa que é mais yin, às vezes sofre mais de tosse seca, uma tosse mais produtiva, né? Com essas características que levam a gente a pensar em desequilíbrios no elemento metal. Outra característica importante para a gente pensar a personalidade da pessoa é o tom de voz, né? Então, pessoas que têm a voz mais alta e gritada, provavelmente são pessoas que tendem a ter uma personalidade ou a estar com algum desequilíbrio em relação ao fogo. Pessoas que têm a voz mais gritar, mais em forma de riso, né? Tem tendência a ter a característica de fogo ao coração, e a voz gritada, alta, corrigindo, vão ter características mais relacionadas ao elemento fígado. Aquelas pessoas que falam mais assim, cantado, aquela voz de radialista, né? Aquela voz aconchegante, né? Elas tendem a ter desarmonias no elemento baço-pâncreas, relacionado ao elemento terra. E aquela pessoa que fala gemido, sempre chorando, são desarmonias relacionadas ao elemento água. E aquela pessoa que tem aquela voz de lamento, ó vida, ó morte, né? Então são pessoas que têm personalidades relacionadas ao elemento metal ou estão em desequilíbrio no elemento metal. Então, escutar o tom de voz, prestar atenção no tom de voz do paciente é importante, para que a gente busque esse equilíbrio entre yin e yang e consiga coordenar, né, essa relação e inter-relação de dominância e de geração dos 5 elementos, para que a gente consiga, né, manter o equilíbrio corpo e mente e circulando de forma natural as energias yin e yang em todos os 5 elementos. E aí, para isso, a gente pode observar algumas características marcantes, alguns desejos, alguns interesses, né, relacionados à patologia da pessoa e pensar, essa pessoa está mais fogo, essa pessoa está mais metal. E aí, trazer algumas orientações e pensar em práticas, né, e orientações que ela possa desenvolver no dia a dia para que ela mantenha o seu equilíbrio. Então, pessoas do tipo fogo vão ser pessoas intensas. São pessoas que têm a maçã do rosto avermelhada, pessoas que têm uma cabeça mais pontiaguda e um queixo mais proeminente, né? Cabelos ondulados. Então, eu, né, tenho cabelo ondulado, tenho essa tendência de falar mais gesticulada, falar mais alto. Então, acho que vocês podem perceber que a minha característica, ela tende a ser uma característica mais do tipo fogo. São pessoas que são transformadoras, se adaptam muito bem à mudança, atualização, né? Tem essa facilidade de se expressar, de liderança, são lutadoras, têm essa capacidade de organização e uma habilidade mental muito rápida, né? Só que elas têm dificuldade de focar, têm dificuldade de preservar os seus limites, né? Não toleram muito bem a opinião do outro, e são pessoas que não vão medir esforço para poder mudança. Então, um dos grandes problemas das pessoas que são do elemento fogo é essa questão do egocêntrico, né? Então, se eu não consigo controlar essas características, eu posso sim trazer problemas na minha saúde. E que problemas são esses, né? Além dos aspectos emocionais. Então, são pessoas que, relacionadas ao aspecto emocional, são pessoas que estão sempre em estado de vigília. Então, se eu não consigo controlar o meu fogo, né, energeticamente, eu vou ficar em estado de vigília, eu não vou dormir. São pessoas que têm atitude extrovertida, são pessoas que se comunicam bem, são pessoas sedutoras, muitas vezes autoritárias, afetivas, né? Então, são pessoas que trabalham muito bem o humor cativante. A alegria é a marca das pessoas do tipo fogo, né? São pessoas que entram no ambiente e alegram. São pessoas risonhas, como expansivas, cheias de vida. Mas todo esse aspecto emocional, né? Características
da personalidade, quando elas não são controladas, elas vão poder também, né, trazer problemas para a saúde. Então, pessoas do tipo fogo têm a tendência de ser hiperativo, cardiopatas, né, problemas de relacionamento, de déficit de atenção, problemas de foco, né, são muito ansiosas, tendem a usar muita bebida alcoólica, comer muita comida gordurosa e têm a tendência de perder sangue. Então, são patologias ligadas ao desequilíbrio do elemento fogo, né? Então, palpitação, sudorese, né? Problemas emocionais, problemas, alterações da fala, má circulação. Então, o que eu posso orientar para esse tipo de pessoa? Né? Que prática integrativa eu posso orientar com que ela faça de forma preventiva, regular, para ela promover a saúde, manter o equilíbrio e manter o seu fogo controlado? Seria mesclar atividades físicas, por exemplo, as aeróbicas, com atividades relaxantes e meditação. Então, a meditação é o aspecto yin que vai reequilibrar esse excesso. Então, são pessoas que estão sempre puxando o yang para cima e eu preciso, então, sobrecarregar ela, né, trazer mais equilíbrio, mais yin para a vida dela, para que eu sempre mantenha e não tenha esses problemas de saúde que a gente comentou. A pessoa que é terra, ela é uma pessoa mais cuidadora, né? Então, a pessoa que a gente chama que é a mãezona, né? Aquela pessoa que é pé no chão, a pessoa detalhista, organizada, pensativa, tá? Ela faz boas previsões para o futuro. São pessoas que são lentas para agir, então elas pensam muito, então um dos fatores emocionais é a preocupação, certo? Então, são pessoas que tendem a ser mais obesas, né? Tem pessoas que têm a face, a palma da mão mais quadrada, andam mais devagar, né? Muitas vezes elas não levantam os pés, e são pessoas que são conservadoras. Pensando no aspecto emocional e o aspecto mental, são pessoas que são reflexivas, né? Então elas pensam demais, são pessoas que são preocupadas, são pessoas que têm muitas ideias, né? Facilidade de memorização, raciocínio, são ótimos, né? Na questão relacionada ao estudo, são pessoas muito estudiosas, são pessoas calmas, generosas, elas não têm muita ambição, né, e transmitem muita segurança. São moderadas, um pouco introspectivas, né, só que elas são pessoas muito preocupadas. E esse excesso de preocupação e excesso de pensamento pode trazer um grande problema, né, de adoecimento. Então, são pessoas que acabam sendo compulsivas, obsessivas, né? São comilonas, tendem a ter muito problema digestivo e muscular, porque a gente viu na unidade dos 5 elementos que o elemento terra, ele controla, né, toda a questão da transformação e transporte dos alimentos, né? Então, está relacionado com o sistema digestivo, está relacionado com baço e estômago, né? E o baço, ele controla os músculos, então dores musculares são muito frequentes em pessoas de personalidade terra, né? Então, vão ser pessoas que têm alteração da digestão, da nutrição, obesidade, né? Hemorragias e problemas musculares, e a pele é muito amarela. O que eu faço, né? O que eu oriento para essa pessoa? Que tipo de prática integrativa eu posso orientar para essa pessoa que eu visualizo que ela tem a tendência a ter uma personalidade terra? São pessoas que eu vou orientar a buscar o canto, então a musicoterapia será legal, a pintura, a arte-terapia, técnicas de autoobservação, né, de automassagem, né, reflexão e pensamento, para que ela não se torne tão obsessiva. Já no tipo metal, vão ser aquelas pessoas mais sensíveis, tá? Mas uma coisa muito marcante do elemento metal é a questão da timidez e a questão são pessoas metódicas, são pessoas perfeccionistas. Eu acho que é essa descrição mais clara das pessoas do tipo metal. Então, características físicas, então são pessoas que têm um ombro largo, mais quadrado, uma face mais pálida, triangular, né? Então são pessoas que têm braço e pernas mais longos, então
E são pessoas que têm a tendência a ser mais magros, né? E andam mais baixo, a voz é forte, mas é uma voz mais baixa. São bons observadores, são pessoas muito desconfiadas, são firmes no seu caráter, tá? Eles têm hábito de economizar muito dinheiro, né? Então eles estão arriscando muito em palpites, diferente do fogo, né? Que é mais aventureiro, o metal ele é mais reservado, né? Então ele tem o poder de decisão, sempre com objetividade, e ele sempre vai fazer o que ele acha que é certo. Então, ele não é uma pessoa muito audaciosa, né? Então, é tudo muito planejado. As coisas têm que ser feitas da forma que ele planejou. Então, ele não se adapta muito à mudança, né? São pessoas que são detalhistas, são metódicas, né? Aquela que organiza toda a sua roupa por cor, né? Bem dobradinho, tudo bonitinho, bem organizado. E acabam sendo pessoas que gostam de fazer tudo muito sozinho pela questão do detalhismo. São teimosas, né? Se acham autossuficientes e têm um senso de realidade muito grande, né? Elas não ficam muito no mundo dos sonhos como o elemento terra muitas vezes acontece. São pessoas que, em relação ao aspecto emocional, elas acabam fazendo essa reação de luta e de fuga, né? Então, eles são muito meticulosos, muito racionais, são pessoas que são independentes, determinadas e são muito reservadas, né? Então, são pessoas justas e responsáveis. Então, essa introspecção, né, é uma característica muito marcante do elemento metal. E são pessoas que acabam acumulando, né? Então, são acumuladores, né, no modo geral, e são pessoas que guardam muito, né? Então, a famosa pessoa que engole sapo, né? Então, ela engole, ela não é uma pessoa que explode. Diferente da madeira e fogo que ele coloca para fora a sua emoção, o elemento metal ele guarda, né? Ele guarda para dentro. São pessoas frias e reflexivas e acabam sofrendo muito de tristeza, de solidão, de depressão. Então, o que eu tenho que cuidar no elemento metal, né? Então, são pessoas que sofrem pela secura, sofrem pela tristeza, então são pessoas que vão ter aparência cansada, ranzinza, né, mal-humorada, tem a tendência de se isolar, são pessoas que acabam tendo dependência de álcool, drogas, cigarro, né? Falta de líquido, né? São pessoas que se lamentam muito, sentem muito pesar, entram em estado de luto por pequenas coisas, né? E assim, sofrem com pequenas perdas. Então, são pessoas que vão ser susceptíveis a doenças respiratórias, né? Constipação, câncer, tá? Nódulos, né? Doenças de pele, edema e derrames. Então, por quê? O elemento metal está relacionado com o pulmão e intestino grosso, né? O pulmão, como a gente viu na disciplina, é um elemento importante, né, para fazer toda essa questão do sistema de defesa, né, de cuidar da pele, cuidar do sistema respiratório. Então, é importante que eu oriente práticas integrativas que vão estimular o quê? Atividade física diárias. Então, práticas corpo e mente, tai chi, Qigong, né, yoga, né, atividades físicas em gerais. Atividades de lazer, atividade de dança, né? Então, musicoterapia, dança circular, biodança, terapias comunitárias e coisas relacionadas com entretenimento, tá? Então, trazer o lazer e tirar ele muito do isolamento. Já o tipo água são pessoas que são flexíveis, são os bons negociadores, né? São pessoas que são assim, têm uma relação social muito boa. São pessoas que aceitam muito bem as diferenças, né? Elas podem ter atitudes meio ambíguas para poder não entrar em choque, né? Então, é aquela pessoa que
faz a mediação, tem muita variação de humor, né? E tudo que ela faz e ela idealiza fazer, ela sempre pensa nela, né? Então, ela vai ajudar o outro, ela vai te convencer e vai convencer os outros a fazer as coisas que vão trazer benefício a ela, né? Então, elas são pessoas que às vezes são manipuladores e meio egoístas, né? E são pessoas que acabam tendo um tom de voz bem suave, baixinho, né? Aquela que vai comendo pelas beiradinhas, né? Então, pessoas que têm a mão mais gordinha, né? A gente chama os pezinhos e as mãozinhas parecem uma bisnaguinha. São pessoas que têm tendência a engordar, têm tendência a ter muito edema aqui na área, né? Na área dos olhos, certo? Face arredondada. E nas questões relacionadas ao emocional, são pessoas que são bons empreendedores, tanto no plano pessoal como profissional, bons comerciantes, né? Trabalham muito bem em grupo, são pessoas muito atentas, sensíveis, né? E são pessoas que acabam trazendo desequilíbrio porque são pessoas que têm um apetite sexual muito intenso, né? Então, tudo nele é intenso, ele faz excesso de atividade física, a atividade sexual em excesso, né, trabalha demais, então tudo no elemento água é profundo, né? Profundo como a água. E eles têm essa capacidade muito bem, né? Muito boa, né? De se adaptar às mudanças, né? A água ela consegue se adaptar em diferentes ambientes. Então, a pessoa que tem o tipo água também ela tem essas características. Então, são pessoas que são perseverantes, têm coragem, né, e uma autopreservação, eles se cuidam demais. Mas a emoção que desequilibra ele é o medo. Então, o excesso de medo, né, o excesso de desequilíbrio emocional, esse ambiente inseguro, ele acaba trazendo desequilíbrio que levam as pessoas a ter a pouca força de vontade, eles acabam sofrendo com frio, tendência a desenvolver problemas psiquiátricos, problemas relacionados com rim, bexiga, osso, envelhecimento prematuro, tá? Então começa a envelhecer, embranquecer o cabelo antes dos 35 anos, e são pessoas que sofrem com excesso de trabalho, né, excesso de atividade física, excesso de atividade sexual. E muitas vezes essas deficiências que ele carrega ao longo da vida, ele tem uma característica hereditária. Então, são pessoas que acabam sofrendo doenças renais, impotência, esterilidade tanto feminina como masculina, né? Incontinência urinária, problema nos dentes, nos ossos, muita dor lombar, muita dor no joelho, corpo e membro frio, tá? Então, são pessoas que é importante com que a gente faça o quê? Incentive a atividade aeróbica pelo menos 3 vezes ao dia, artes marciais e diminuir o consumo de gordura, né? E orientação psicológica. Já o elemento madeira, ele vai ser pessoas que têm vão ser pessoas que têm a característica de planejar, né? Então, são pessoas mais altas, longilíneas, né? As mãos são mãos grandes, têm pregas, rostos afinados. São pessoas que têm força emocional, são bons mediadores, são bons, eles planejam, né? Têm a capacidade de planejar e organizar muito bem, né? Então, e são pessoas que não se cansam facilmente. São mediadores, né? Eles conseguem pensar e organizar, tem uma constituição muito forte, né? Então, conquista, ação, planejamento, expansão, são extremamente competitivos, né? São ousados e eles não têm medo de arriscar. Só que a raiva é o fator emocional que traz lesão para essa personalidade. Então, são as pessoas que acabam manifestando a fúria, né? Ficam cegos de raiva. É aquela pessoa 880, aquele homem que é muito nervoso, sofre de gastrite, né? E essa gastrite é uma gastrite nervosa. As mulheres que sofrem muito de TPM, com cefaleia temporal, né? E são pessoas que tendem a ser trabalhadores com muita preocupação.
Então, são doenças que vão estar relacionadas à ansiedade, estresse, inchaço, insônia, TPM, cólica, coágulo, né? Tendinite, que é um grande fator marcante do desequilíbrio de madeira, e problemas visuais. Então, são pessoas que a gente precisa recomendar relaxamento, alongamento, yoga, meditação, evitar o consumo alcoólico e alimentos, né, que tragam equilíbrio, como feijão, bambu, alface, que tragam esse equilíbrio para o alimento. Então, pensando nisso, eu nessas características, eu não devo rotular as pessoas. A pessoa é fogo, são características que te ajudam a fazer uma leitura e uma interpretação para estar escolhendo as práticas integrativas que são mais interessantes, né? A gente sabe que é uma tarefa difícil, né? Mas a tipologia, segundo os 5 elementos, ela possibilita, né, trazer essa compreensão, essa possibilidade, a gente ia um pouco a mais do limite da interpretação e trazer para que cada um consiga se auto-perceber e trazer esse autoconhecimento. Então, lembrando nossa situação problema, né? Então, qual é o elemento, né, dos 5 elementos que ele representa melhor a sua personalidade? Então, identificar isso é importante para quê? Para a gente ter o nosso autoconhecimento, reconhecimento e estar pensando práticas de prevenção de agravos de doença. Então, até a próxima aula e não esqueça de olhar o material em PDF.